E aí diante disso, a gente se depara com esse escândalo da Mind, que foi um acidente, né, Carla? A gente descobriu isso por causa de uma tragédia, né? Foi um acidente de percurso. Eu não entendo qual foi a razão para eles fazerem essa fake news. Por que pegar essa moça, né? Isso é uma coisa que a gente, inclusive, precisa estudar e precisa questionar. Por que a Jéssica? E eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados, né, Paulo? É a gente ter o cuidado para que o Congresso, pessoas do Congresso, do governo e do Judiciário não queiram fazer a lei da fake news justificada em cima dessa morte, que é uma coisa que eles podem querer fazer. Certo. Né? Então, vocês vão aproveitar essa morte para poder colocar a lei das fake news. Inclusive, o Whindersson fez um vídeo que chama a atenção para a Mind, né, de uma forma subjetiva, mas ele pegou e fala da lei. Ele fala, tem que fazer uma lei, Jéssica, porque é claro, você imagina a situação dele, como é que ele deve estar, né? Claro. Ele deve estar se sentindo até lá no fundo uma culpa, apesar de que ele não carrega, não é culpa dele, mas deve sentir uma certa pressão, né? E aí ele fala para fazer a lei da Jéssica, para não ter mais esse tipo de fake news, e que tique em cima das pessoas do topo da pirâmide que ganham dinheiro. Que inclusive foi aquele rapaz, meu Deus, como é que é o nome dele agora? Me fugiu. Que fez um excelente vídeo. Fábio, Renato? O que fez o vídeo denunciando a questão da Mind? Fez um vídeo grande. Foi que o Bolsonaro, inclusive, repostou o vídeo. Repostou, né? Foi o Daniel Penin. Daniel Benin, isso. Daniel, não era, eu tô com o Fábio na cabeça, não sei porquê. Então, o Daniel... fez um documentário, né, na verdade. É um documentário logo no 1º de janeiro. E eu não conhecia esse Daniel Penin, aparentemente ele é um cara muito nas redes sociais, mas é conhecido numa área que não é muito a minha. Por um acaso, eu até lanço muito curso, eu acho que ele dá bastante consultoria a esse respeito, mas nunca me aprofundei nisso. Também nunca tive... Talvez eu tenha visto algum vídeo dele sem saber que era ele, né? Porque o rosto dele é um rosto comum, né? Um rosto de uma pessoa morena, tal, branca, enfim, cabelo moreno. Deixar a barba botar um óculos que igual a mim. Tipo, é igual você pegar uma pessoa barbuda também, morena, meio parecido com você, se a pessoa não te conhece, meio que some, né? Eu pegar uma ruiva, é que ruiva é difícil. Tem gente que me confunde com o Rodrigo Constantino, pô, e eu sou muito mais bonito que ele. Não, tem gente que me chama de Bia Kisses, de Carla Kisses, de Bia Zambelli. Confundem eu com a Bia, e fisicamente não tem nada a ver, mas o fato de ter proximidade, ser duas mulheres e tal, né? A gente tem uma personalidade um pouco parecida, então as pessoas me chamam de Bia. Mas, assim, vindo para o caso da Mind, esse rapaz fez esse vídeo, e é interessante porque no dia 26/11, no dia da manifestação, eu fiz um vídeo também apresentando o projeto Base Brasil, que é um projeto que tenta ser o contrário do projeto da Mind e da outra empresa do Felipe Neto, que eu esqueci agora o nome da empresa do Felipe Neto, mas ela tem a mesma base da Mind. E eles não vão falando sobre a empresa do Felipe Neto, mas é a mesma coisa. Então, a Preta Gil e o Felipe Neto, eu apresentei os dois. Eu não falei tanto da CEO, como ele falou, mas eu falo da Preta Gil, falo do Felipe Neto e falo do problema que eles têm de postar todos ao mesmo tempo, todos se autodefenderem. É uma rede muito organizada, né? Uma rede de esquerda muito organizada, e todos são de esquerda. Então, todos os perfis são de esquerda, todas as empresas são de esquerda, e eles realmente faziam esse trabalho de publicação, de ter a senha do perfil. E eu sei disso porque eu tenho gente na minha equipe, eu sei como é que funciona, Paulo. Claro. Tem gente que me responde assim, me coloca assim, Carla, você não para não de ficar postando? Vai trabalhar. Aí eu falo, não, gente, calma, né? Eu não estou postando. Eu tenho um grupo de postagem, obviamente, e toda a responsabilidade é minha, né? Porque eles têm minha senha, então se eles errarem é meu erro. E assim, eu é que dirijo. Eu dou a direção, eu falo, olha, eu quero esse tipo de postagem, com esse tipo de argumento, eu quero legenda assim. Mas tem uma pessoa, né, 2 pessoas que publicam o tempo todo, em todas as redes, porque eu não dou conta, senão eu não trabalho. Senão claro, eu também tenho gente me ajudando nas redes sociais, porque senão... Exatamente. Deixa eu interromper o seu vídeo só um pouquinho, mas é porque em dezembro fez 1 ano que as minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil, que todas as minhas contas bancárias foram congeladas, que meu passaporte foi cancelado e que uma multa foi imposta a mim por cada vez que eu falar. E tudo por ordem do Alexandre. Mas até hoje eu não recebi nenhum tipo de comunicação e nem sei do que eu sou acusado. Mas você pode acessar o meu conteúdo através da minha rede do Locals, que é uma rede social gratuita e livre, americana. Lá
Lá você pode escolher, inclusive, se você quer me apoiar com uma pequena quantia por mês para garantir que eu continue fazendo jornalismo independente e você vai acabar tendo acesso a vários conteúdos exclusivos. Tem um cupom de desconto disponível aqui para você na descrição. E desde já eu te agradeço por dar voz a quem te dá voz. Mas parecia que existia uma rede, né, onde você tinha aí mais de 400 influenciadores de alto nível, né, porque essas pessoas chegam a números que, para a gente que fala de política, são meio impensáveis, até para você. Né? Quando você pega um Felipe Neto dessa vida, o tamanho, o poder que um cara desses tem é impressionante, os números são incríveis. Você pega sei lá, acho que se você pegar o Instagram do Augusto Nunes ou o Alexandre Garcia, são dois maiores jornalistas que você tem aí do Brasil, né? Dois old school, dois amigos, dois caras que têm muito a ensinar. Maravilhoso. Os dois têm 2 milhões de seguidores, sei lá, alguma coisa assim. Você pega uma ordem de grandeza. Você pega uma menina, uma cantorazinha que tem a bunda bonita, 5 milhões, 10 milhões, 30 milhões. Exatamente. Não, se você comparar as redes, por exemplo, minha e do Felipe Neto, eu sou a mulher mais votada do Brasil, a terceira deputada mais votada do Brasil, né? A terceira pessoa, porque eu sou a mulher mais votada, mas sou a terceira pessoa mais votada. Sim. Então, assim, minha rede, somando todas as curtidas, dá 10 milhões. Somando tudo. É lógico que tem redundância, né? Tem pessoas que às vezes curtem mais de uma rede e tal. A maioria delas não está mais recebendo meu conteúdo, então está curtido lá, mas não recebe mais o conteúdo porque já, né, perdeu o algoritmo, né? Certo. E você olha para o Felipe Neto, por exemplo, ele passa de 100 milhões, só ele sozinho. Fora a empresa dele, né, que tem mais uma porrada de milhões que se somam e eles fazem a administração dessas redes. Então, eles têm condição de postar o mesmo conteúdo em vários lugares ao mesmo tempo, chegar para várias pessoas como se fossem pessoas pensando diferente, e aí isso influencia, porque isso se chama neurociência, Paulo. A pessoa, quando vê um conteúdo, depois vê de novo, depois vê de novo, depois vê de novo, o mesmo conteúdo, falado de formas mais ou menos diferentes, ou bem parecidas, né? Ele se influencia, ele fala, se todo mundo está pensando isso, então o Lula deve ser bom mesmo. Tem dois caras, dois pesquisadores, o Maxwell Malcolms e o Donald Shaw, que em 1970 eles desenvolveram uma teoria que se chama Agenda Setting, que diz basicamente exatamente isso aí que você está falando. Quando você começa a ver a mesma coisa em vários pontos, você fica propenso a acreditar que aquilo é verdade. Eles desenvolveram um estudo profundo, estou falando da década de 70, ou seja, não parece uma década de 70, tem 50 anos. Eles fizeram um negócio que eles mostram como que você muda a opinião de alguém e forma a opinião de alguém sobre um fato. Não, e se você pensar na teoria marxista e na Revolução Cultural, o que eles quiseram tomar? As universidades e a comunicação em primeiro lugar. Né? Então, você ensina dentro da sala de aula e... É lógico, não sei se as pessoas estão vendo, né, tiveram a mesma impressão que eu, mas eu tenho a impressão que isso é universal. Você tem uma admiração com o seu professor, uma reverência para com ele, né? A gente tinha, na nossa época, muito mais respeito até do que as crianças têm hoje, mas a gente tinha uma reverência com os nossos professores. E isso fazia com que a ideia deles refletisse muito na nossa ideia. Então, hoje a influência é do influenciador, né? Hoje a influência maior do que do professor é do influenciador. Exatamente. Quando você pega uma rede dessas, absolutamente impressionante, de 400 nomes desses caras, pelo menos, e estamos falando de gente... Esse é o verdadeiro gabinete do ódio. E é verdade, e eu falo essa questão do gabinete do ódio, Carla, porque as pessoas que estão por trás de casa, elas não têm ideia do quão desarticulada é a direita, na verdade. Né? As pessoas não têm ideia. O quão desarticulada, quantas vezes eu já falei, a gente já conversou, tinha que todo mundo postar sobre esse assunto para ver se a gente ganha um pouco se a gente consegue a agenda 7, né, colocar esse assunto em discussão. E não consegue, porque as disputas, as divergências que acontecem por trás dos bastidores da direita, em termos de redes sociais, você é uma das pessoas mais organizadas, uma das deputadas mais organizadas em rede social. Seu sucesso é que você tem uma equipe muito boa nesse sentido. A maioria dos outros deputados é um desastre. Não, e olha só, quantas vezes eu ofereci para deputados, e a gente deu, e meu pessoal deu curso para o pessoal deles. Então, assim, eu tenho tentado ensinar, e se você olhar algumas redes sociais, você já vai ver algumas coisas mais parecidas com os meus posts, né? No sentido de imagem e tal.
Exatamente. Sim. Então, hoje, a gente ganhou muito em relação à unificação, unidade, etc., de alguns anos atrás, mas é lógico, a direita é nova, né? A esquerda está fazendo isso desde a Primeira Guerra Mundial. Então, eles têm uma organização muito maior que a nossa. Agora, a questão por que quando a direita posta alguma coisa parecida, fake news, tem que censurar, tem que tirar as redes, tem que mandar o jornalista Paulo Figueiredo para fora do Brasil, tem que tirar o passaporte dele, tem que tirar o passaporte da Carla, tem que acabar com as redes do Alan dos Santos, tem que prender o Daniel Silveira, né? Então, olha a quantidade de coisas que a gente está vivendo, e aí você fala assim, tá, mas o que você fez de errado? Não, eu falei o que eu penso. Por exemplo, tem um processo meu que eu perdi no TSE durante a eleição, porque eu falei da corrupção dos postais. Quer dizer, e aí falaram que era fake news, quer dizer, querem apagar a história. Então, quando a gente vê que está tudo tomado, judiciário tomado, tá comunicação tomada, mídia, né, os professores nas universidades, nas escolas também, a gente percebe que eles estão com uma rede, agora, uma rede social que a gente também sabe que existe uma rede grande. Agora, o que acontece? Tá, mas essa rede é ruim? Não, ela não seria ruim se ela fosse só de fofoca. Tipo, qual é o nosso problema, né? Se as pessoas querem ver fofoca parecidas, ok. A questão é que eles estão mentindo sobre várias coisas. E a questão é que o Lula os usou. O Lula tem foto com eles durante a campanha, o Lula tem foto com eles no começo do governo, há 9 meses atrás. O Lula está contratando pessoas que estão nessa lista dos 400 nomes o tempo todo para a EBC. E essas pessoas agora ficaram com tanto medo que começaram a deletar os posts, eles fazem um limpa, que meio que apaga a história, está tentando apagar a história. Eles e agora eles estão apagaram deletando o perfil. Estão deletando os perfis, apagaram todas as redes, fecharam tudo, de forma Exato. que está ficando, até o próprio Penin fala, eu poderia ter achado muito mais coisa, mas os caras entraram numa queima de arquivo, né? Exato. Eu até tentei falar com o Benin, mas mandei meu celular para ele no privado do Instagram, mas talvez ele não tenha visto, porque eu tinha muito material para mandar para ele, né? Eu tinha vídeo que eu tinha feito. E esse material, Carla, todas essas coisas, a gente pode ter alguma expectativa de que haja alguma investigação? O que o Congresso está fazendo a esse respeito? Ótimo, Paulo. Aí chegou no ponto que eu gostaria de falar. Primeiro, deixar as pessoas um pouco mais tranquilas, porque muita gente entrou em contato comigo, né? Eu tenho um monitoramento dos comentários, e a preocupação das pessoas mas se a gente fizer CPI, vai acabar igual a CPMI do dia 8/1? Aí tem alguns pontos. Claro, pode dar errado, né? Tudo pode dar errado, sempre tem a possibilidade de. Mas o fato de ser CPI e não CPMI significa que sai do controle do Pacheco e vem para o controle do Lira. Quando a gente pega as CPIs que a gente já teve, né, da ONG, do MST, a gente percebe que o Lira seguiu as regras, ou seja, quem iniciou a coleta de assinaturas da CPI, quem escolhe a presidência e a relatoria da CPI, né, como aconteceu com o MST, que foi o Zucco e o Ricardo Salles. Então, quando a gente começou essa questão da CPI, eu pedi para ter post, eu pedi para minha equipe fazer, né, uma questão, mas não postei. Eu falei assim, deixa eu pensar, vai fazendo, eu vou pensando se a gente deve ou não fazer. Avisei no grupo de deputados, olha, eu estou fazendo, se tiver alguém que queira colaborar comigo, entre em contato. O Gaia também estava ao mesmo tempo pensando a mesma coisa, e tinha mais algumas deputadas também pensando a mesma coisa. Acho que era a Júlia Zanata, se não me engano. E aí, eu peguei e falei com o Gaia, quando vi que ele postou um vídeo, eu falei, Gaia, você já protocolou? Ele falou, já. Eu falei, vixe, eu estou ainda fazendo. Mas o Gaia fez um protocolo de ser antes e durante a campanha, não colocou depois. Ou seja, não colocou agora o governo Lula. Aí eu falei, será que a gente não deve estender para o governo Lula? Porque eu estou fazendo vários pedidos de informação dessas pessoas que foram contratadas, né, desses perfis, e estão trabalhando no governo, estão ganhando dinheiro de Lei Rouanet, estão ganhando dinheiro da EBC, e acho que a gente tem que também ver como que ele está lidando com essas pessoas dentro do governo. E como que hoje ele está conseguindo fazer tudo o que ele faz, os erros que ele faz, e justificar esses erros injustificáveis, né? Pegar todos os números que você pega de estatal, de Petrobras, de superávit primário, tudo está pior do que o ano passado. 2023 está pior do que 2022, aliás. Então, essa rede está ajudando a iludir as pessoas. Então, não foi só ganhar a eleição.
foi também, depois da eleição, continuar ganhando a mente das pessoas. Eu acho que isso é mais grave ainda. Porque as pessoas não vão acordar para o que está acontecendo se continuar tendo esse tipo de interferência de tanta fake news. Eu fico me Enfim. perguntando se não houve, com esta descoberta, tudo sendo fechado, etc., se não houve uma certa desarticulação da esquerda. Pois é, eu acho que esse erro da morte da Jéssica foi algo que eles não estavam esperando, e eu acho que eles erraram a mão. Tipo assim, chegou uma hora que eles perderam o limite, porque foram fazendo tanto, que mesmo antes do falecimento da Jéssica, eu tinha feito um vídeo, dia 26/11, falando sobre a Mind e a empresa do Felipe Neto, a empresa vamos dar nome aos bois, a empresa da Preta Gil e do Felipe Neto, e mostrando o que eles estavam fazendo. Eu andei em todos os perfis, mostrei os perfis, mostrei as empresas, né, os portais, falei, olha, esses portais aqui todos colocam coisas de esquerda, todos eles fizeram o L. Então, o trabalho que o Renin fez agora, eu tinha feito dia 26 do antes da morte. Lógico que não com a capacidade que ele teve, mas eu fiz uma live falando sobre isso. A live ficou tão pesada que eu não mantive a live no ar. Eu tô pedindo pro pessoal agora recortar, porque ficou gravada pra gente, né? Recortar a parte que eu falo dos sites e publicar de novo, né? Mostrando que era a data anterior. Então, eu acho que eles erraram a mão. Tanto é que eu percebi antes de ter o suicídio. Mas o fato é muito estranho, a própria relação deles com o Whindersson é uma coisa que ainda não está muito clara para mim, porque... Nem para mim. O Whindersson é de esquerda, e aí eu não sei... Eu não sei nem se ele está do Whindersson, eu não sei nem se ele tem capacidade de ser de esquerda ou de direita, né? Acho que ele se posiciona de acordo com a plateia. Assim, eu tenho um pouquinho de... quase que uma peninha das pessoas assim. Eu também tenho um pouco de compaixão, porque eu não acho que ele saiba da teoria. Exato. Entendeu? Eu assisti ao Whindersson Nunes lá atrás, assim como o Felipe Neto também, na época do Não Faz Sentido. Ele era contra a corrupção, o Felipe Neto, ele foi a favor do impeachment. Então, assim, o Whindersson Nunes também fez piadas. Então, assim, tem pessoas que estão nisso por ignorância, tem pessoas que querem. O Felipe Neto hoje está na esquerda porque ele quer, porque ele estudou e ele viu que isso dá dinheiro e ele quer destruir a vida das pessoas, ele tem intenção. Eu não sei se o Whindersson tem intenção. Eu acho que tem dois cenários claros, Carla. Você, influenciador, se colocam duas portas na sua frente. Em uma das portas, você entra no clube dos 400 da Mind, tem uma baita de uma agência administrando as suas redes sociais, que consegue contratos de patrocínio maravilhosos para você, que aumenta o seu alcance, que tem boa vontade das redes sociais. Uma coisa que vocês precisam investigar é o quanto que as redes sociais favoreceram o perfil desses caras, porque existe lobby dentro das Big Tech. Com certeza. Vocês precisam investigar. Essa é uma das portas. A porta onde todo mundo se abre. O Felipe Neto se tornou multimilionário. Aquilo que eu estava dizendo para você, que antes de você entrar no ar, na verdade, para vocês que estavam de casa, que nos Estados Unidos, os jornalistas de direita estão ganhando muito dinheiro graças ao público diretamente. No Brasil, e nos Estados Unidos também, os influenciadores de esquerda ganham muito dinheiro. Ganham dinheiro das grandes corporações e ganham dinheiro do governo. Então essa é uma das portas. A outra porta é a porta do assassinato de reputação. É a porta onde os 400 da Mind se juntam para destruir a sua reputação. 400 pessoas com um megafone gigantesco falando o mesmo assunto para destruir alguém, como trabalharam agora favoravelmente a campanha do Dino. Eu tenho certeza que no ano passado trabalharam contra você também. Eu não tenho a menor Então dúvida. Era isso que eu ia falar. Eu encontrei agora... Nós temos o Choquei, nós temos. O Janones diz, está o tweet dele aí. O Janones disse isso. O Janones está sendo investigado por ter ligação direta com aquele atentado contra mim, né? E o que aconteceu? A gente fez uma pessoa postou e a gente pegou agora esse post, recuperou agora, e mostra o seguinte, que só 6% da citação daquele caso da arma, um dia antes da eleição, só 6% eram bolsonaristas, de quem citou esse assunto. 94% era da esquerda. E esses 94%, 90% eram das empresas Choquei, etc., que eram do Felipe Neto e da Preta Gil. Então, as pessoas que me citaram foram exatamente as pessoas
que agora estão participando desse escândalo. E assim, qual o problema? Você citou um acontecimento? Não, aí é que está o problema. O problema está aí, Paulo. Porque não citou o acontecimento como um todo, não citou que eu tinha sido, que 5 homens me atacaram na rua, me cuspiram, me xingaram, me empurraram, que meu filho estava junto, pediu para parar, por favor, e meu filho foi empurrado também, o desrespeito comigo de chamar de espanhola, etc., movimentos, né, sexuais, para mim, ou seja, cometeram todo tipo de assédio. E aí, teve o tiro, né, do policial que caiu, e teve o disparo acidental, e quando eu olho para trás e vejo o policial caído no chão, é quando eu saco a arma para me defender e para continuar a perseguição aos bandidos, porque o policial estava fazendo uma perseguição aos bandidos. Isso está no artigo, está em 2 artigos do Código de Processo Penal, eu não cometi crime algum. Só que ninguém falou disso até aí. Só mostraram eu com a arma na mão, como se eu fosse uma maluca que tivesse sacado a arma, atirado para todo lado. Inclusive, tem gente que acha que eu atirei, tem gente que acha que eu só tinha um cara, enfim. A situação é que eles mentiram sobre todo o acontecimento, não deram a verdade. Viu a articulação nas redes sociais a respeito desse assunto? Porque o assunto domina. Total. E a velocidade 94%, assim, muito bem destrinchado e tudo igual. Tudo igual, todas essas redes falando exatamente a mesma coisa sobre mim. E aí, enfim, um verdadeiro assassinato de reputação, e a gente vê exatamente... Esse é o verdadeiro gabinete do ódio. Porque tem um problema, tem uma empresa que represente pessoas, influenciadores, consiga patrocínio, etc. Não existe problema, né? A gente é a favor da liberdade de expressão, liberdade de mercado, etc. O problema é que existe uma ligação suja com o governo, existe dinheiro público nisso, existe dinheiro de campanha que pode estar aí dentro também, existem pessoas que fazem de verdade assassinato de reputação, inverter a lógica das coisas, e assim, ajudar a verdadeiro comunismo dentro do Brasil acontecer. Então, e ganhando dinheiro em cima disso, e o lobby das big techs, como você disse. E o TSE não teve não contratou a Mind para nada, não? Porque o TSE adora contratar uns famosinhos. Olha, boa ideia, eu não procurei ainda no TSE, tá? Mas eu vou procurar. Eles tiveram gente fazendo propaganda para ele, né? Para eles falando que a UNA era boa, não sei o quê. Lembra da campanha com os jovens, com os influenciadores dos jovens? Será que não tem mais? Foram esses aí que fizeram os 2 milhões de jovens se inscreverem, né? Nos títulos eleitorais, foi Felipe Neto e uma pessoa da Mind, da Preta Gil e do Felipe Neto. Eu sou curioso, Carla, eu fico tendo essas curiosidades que são meio pecaminosas no Brasil, mas acho que vocês no Congresso podem fazer esse tipo de pergunta, viu? Não, vocês... Se o TSE tivesse contratado a Mind em algum momento. Não é difícil não, eu vou olhar, tá? Agora, sim, a gente está juntando informações agora, né, a CPI, desculpa, vai ser apresentada pela oposição, não vai ser mais um deputado, para não ter que ficar em cima de uma pessoa, então é a oposição apresentando, a liderança da oposição, e a gente vai estar coletando essas assinaturas já. Então, tranquilizar as pessoas de que vai ser uma CPI, provavelmente a presidência, a relatoria vai ser escolhida por quem está apresentando as assinaturas da CPI, e a gente precisa da ajuda da população, tá? De verdade, a gente pede essa ajuda, para quem tiver informações que a gente eventualmente não tenha, mandar para a gente. Eu já estou fazendo uma coleta gigantesca de informações sobre várias perguntas e requerimentos que eu já vou fazer assim que começar, inclusive do que você falou agora, das big techs, né? Porque não é normal que meu alcance tenha organicamente saído de 1 bilhão para 21 milhões, não é possível, você pode cair pela metade, cair até 1/3, mas não desse jeito, né, não ficar só uma ínfima parte do seu alcance. O Alex aqui, Alex MCF Costa está dizendo que o TSE contratou sim a BuzzFeed Brasil, que é dos mesmos donos, porque também vale procurar. O BuzzFeed é um portal de esquerda conhecido, internacional, acho que faliu aqui nos Estados Unidos ou coisa do tipo, mas eles são... Obrigada, Alex. Deve ser o Alex Toledo que colocou. Eu vou procurar. Eu vou procurar e eu vou fazer um pedido de informação para o TSE, já que eu falo aqui para os seus seguidores, vou fazer um pedido de informação para o TSE, perguntando quais são todas as empresas contratadas durante e antes da campanha, né, do primeiro e segundo turno, para eventualmente falar sobre a segurança das urnas, como eles fizeram essas propagandas, e
o que vocês tiverem mais de ideia, pode ir mandando para o meu e-mail do gabinete, dep.carlazambelli@câmara.leg.br. Se não souber, é só colocar no Google, e-mail do gabinete da deputada Carla Zambelli, me manda essas informações, manda suas sugestões, suas críticas, e assim, ajuda o Paulo a poder compartilhar esse vídeo, a chegar a mais gente possível, porque realmente esse assunto é um assunto que levou à morte de uma jovem, mas assim, além dessa morte, que foi uma perda muito grande para todos nós, tem muito mais coisa por trás. É uma milícia, essa sim é uma verdadeira milícia digital, que assassina a Digital. reputação e Acusa-me constrói. como é que é? Acusa do que você faz, chame-me do que você é, né? Exatamente o que você é, exatamente isso.